Provavelmente isso foram coisas que despertaram em Marta o interesse de levar Jesus para a casa dela. Não havia nenhuma necessidade de Marta fazer isso. Jesus estava passando, mas ela viu a oportunidade de levá-lo para sua casa. Parece que é uma boa coisa, parece que vai ser muito legal, parece que vai ser muito divertido, parece que vai ser uma grande bênção. Mas Marta não tem a mínima noção de quanto isso vai lhe custar. Porque Adão e Eva também não tinham noção de qual era o preço do paraíso. Porque Davi não tinha noção de qual preço seria ser um homem de Deus. Entrar e vencer Jericó era muito legal, mas Acã não sabia até então qual era o preço de obedecer a Deus naquele momento. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de quanto custa. Receber Jesus, levar Jesus para a sua vida parece que é barato, parece que dá para qualquer pessoa fazê-lo. Mas quando as pessoas começam a descobrir o quanto custa, me parece que isso fica caro demais para elas, porque levar Jesus requer cumprir determinados protocolos. Vamos lá, Jesus vem passando e alguém como Marta está muito interessado, o jovem rico, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando Jesus disse: vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e me segue, ele descobriu que era caro demais para ele pagar. Então aquilo que parecia bonitinho, engraçadinho, legalzinho, começa a requerer de você uma nova postura, novos conceitos, novos posicionamentos, abandonar antigas amizades, roupas, vocabulário, maneiras, pensamentos. Isso começa a ter a necessidade de desaparecer de sua vida, e aí você descobre que ter chamado Jesus para levantar sua mãozinha e dizer eu quero, já não é tão agradável assim. Quando Marta descobre que levar Jesus levaria para a casa dela mais 12 homens, Marta descobre que as coisas estão bem complicadas. Para ela, que estava tão interessada em recebê-lo, agora parece que fica pesado. Então eu quero receber Jesus, mas continuar vivendo do mesmo jeito. Eu quero receber Jesus, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Aí eu vou ter um problema sério, eu vou enfrentar um grande obstáculo. Então é muito importante sabermos se estamos prontos para pagar o preço de segui-lo. Eu vou te dar um conselho que talvez pastor nenhum lhe daria. Se você ainda não sabe se consegue pagar o preço, não levante sua mão. Venha em todos os cultos. Se você não sabe se ainda não dá para você, eu te dou um conselho. A Bíblia diz: se não consegue pagar, não vote. Se você ainda tem dúvida se consegue ser homem de uma mulher só, se você ainda tem dúvida se consegue manter um celibato e aguardar o momento do casamento, se você consegue entender o quanto vai custar para você manter seus negócios na linha, se livrar muitas vezes de vícios, de comportamento, abandonar determinados vestimentos, vocabulários, se você ainda não sabe se dá para pagar, certo? Venha para a igreja, venha aos cultos, faça as suas ofertas, louve, mas descubra primeiro se dá para você pagar, para que depois que você levante a mão, todo mundo te considere como alguém que pertence ao corpo de Cristo, e ao notar você vai descobrir que seu DNA ou o DNA dele não está em você. Isso começa a ser problemático para a igreja, tá certo? A igreja começa a enfrentar problemas e Deus tem algo muito, ou leva muito a sério isso. Quando Davi cometeu um erro, e ele reconhece o erro que cometeu, dizendo ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. O profeta disse: o Senhor sabe disso, e o Senhor perdoou o seu pecado, mas o Senhor, certo, não vai fazer vista grossa. Por causa do seu pecado, seu filho vai morrer, mas Deus te perdoou. Por causa do seu pecado, o adultério que você cometeu com Batseba, um dos seus filhos vai se deitar com todas as suas concubinas no meio do arraial. Aquilo que você fez escondido vai vir à tona. Por causa da maldade que você fez contra o oficial Urias, a espada jamais vai se apartar da sua casa. Pastor, por que isso? É fácil, é só continuar lendo o texto. Porque ninguém, Davi, vai falar mal a meu respeito por sua causa. Ninguém vai dizer, certo, que eu não sou um Deus correto, certo, decente, íntegro por sua causa. Então Deus leva muito a sério
Se alguém quer construir uma torre, primeiro se senta para descobrir o quanto vai custar o terreno, o quanto vai custar o alicerce, o quanto vai custar a edificação. E aí depois que sabe que tem recursos para terminar a torre, então inicia. É assim que funciona. Qualquer um que quer ir uma guerra contra um rei, a primeira coisa que ele faz é criar um ambiente de avaliação, para descobrir se com o exército e com o material bélico que ele tem, ele é capaz de enfrentar o outro. Então, se você não sabe se dá para pagar o preço de servir ao Senhor, vá mais devagar, porque ao invés do nome dele não ser glorificado através da sua vida, o nome dele vai ser envergonhado por sua vida. Marta está com problema, porque ela acaba de receber na sua casa 12 homens, com Jesus 13, com Lázaro 14. Então, ela descobre que aquilo é pesado demais para ela. Então, Marta começa a notar algumas coisas. E preste atenção, capítulo 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Tinha muitos serviços, sim ou não? Sim ou não? Porque tinham quantos homens? Tinham quantos homens? Então é perfeitamente normal que tivesse muito trabalho. Marta agora está descobrindo o quão trabalhoso é chamar Jesus. O quão trabalhoso era tê-lo na sua vida. Não é simples, é algo que a gente precisa entender. Marta então está distraída, muito serviço, é muita coisa, é muita gente para servir, é muita comida para colocar na mesa. Marta, e eu te pergunto uma coisa, Marta está fazendo algo importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. A comida tinha que ser servida? Ela chamou os caras para comer, tem que ter comida, sim ou não? Sim. Mas Marta vai descobrir algo. Ao tentar arrumar tudo, a colocar tudo à mesa, a atender com aquilo que era importante, presta atenção. Importante, não é supérfluo, era importante. Não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância. Ah, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas você sabe o que é prioridade? Marta não está sabendo, porque Marta não sabe nada de Jesus. Marta achou que era legalzinho ter Jesus. Era só isso. Quando ela convida, ela descobre que com ele vão seus discípulos, com ele vão seus valores, com eles vão seus conceitos. Você está entendendo? Não, mas eu não quero os conceitos, então não dá. Não dá para ter Jesus de verdade e não ter os princípios. Você tem todo o direito de descobrir que não dá para você pagar o preço de viver com ele, de obedecer. Marta está descobrindo isso. Está pesado demais e ela está distraída. Certo o quê? Porque ela está envolvida. Marta não é relaxada, a distração de Marta. Não, Marta está focada na comida, na mesa, no que vai servir. Certo? Em colocar a água para eles se banharem. Marta está preocupada com todos esses recursos e isso é importantíssimo. Mas Marta não sabe nada de quem está na casa dela. E quando ela se depara com essa situação, ela localiza sua irmã Maria, que está sentada junto com os homens. Marta chega à conclusão: se Maria vier me ajudar a servir, o serviço divide para as duas. Se Maria parar de ficar sentada lá e vir aqui me ajudar, eu consigo, eu dou conta. Marta não está errada, ela está preocupada com a comida. O que ela não sabe é que para o convidado que ela recebeu na casa dela, tem algo mais importante, que é a comida. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Então, se você não sabe nada sobre Jesus, você pode achar que a sua oferta alta pode conferir a você autoridade para cometer determinados pecados. Que a casa que você mora, que a roupa que você tem, que o grau de intelectualidade que você representa. Marta começa a lidar com valores que não é da casa, é do visitante. E agora Jesus. Então ela olha para aquela situação e ela está olhando para Maria e ela, na cabeça dela é: cara, como é que Maria me deixa aqui sozinha? Não, Maria tem que vir, Maria tem que mudar. Então ela vai até Jesus. Aproximando-se, disse: Senhor, ela está falando com Jesus, não se te dá que a minha irmã me deixe de servir só? Diz-lhe que me ajude. Marta está dizendo: Jesus, o senhor não está vendo a postura de Maria? Pelo amor de Deus, fala com Maria para vir me ajudar. Maria tem que mudar, porque quem está certo aqui sou eu. A gente precisa servir. Só que ela não espera. Porque é assim no casamento, onde a Marta acha que sempre a Maria tem que mudar, onde o marido acha que é a esposa que tem que mudar, os pais acham que quem tem que mudar são os filhos acham que quem tem que mudar
é o pastor, são os pais. O pastor acha que tem que mudar, é a igreja acha que quem tem que mudar é o pastor. É assim, quem tem que mudar é o político, quem tem que mudar são os corruptos. Isso, são os corruptos de Brasília. E eu continuo comprando as coisas falsificadas. Isso, são as pessoas sérias que têm que cumprir as leis, mas eu vou andar no acostamento, eu vou estacionar no lugar que não deve. É isso, porque quem tem que mudar são os outros, não somos nós. Nós sempre somos Marta. Isso somos nós, Marta. Maria, levanta e vem me ajudar. Muda Maria, muda Maria. A casa de Marta virou a casa de Deus. Quando ela recebe Jesus, os valores dele vai para a casa dela. Então é por isso que ela entende que naquele momento ele é a maior autoridade na casa dela. Por isso que ela não fala com Maria, por isso que ela não fala com Lázaro, ela fala com Jesus. O senhor não está vendo que minha irmã me deixou servir sozinha? Ela tem que mudar, levantar e me servir, ou me ajudar a servir. Jesus falou: Marta, preste atenção, olha só, o que você está fazendo é importante, a gente vai comer, a comida tem que ser feita, mas tem algo que é mais importante que a comida, para mim, não para você. Para Marta, a comida é mais importante que a palavra e o ensinamento, sim ou não? Sim ou não? Mas ela convidou quem para ir na casa dela? Então os valores de quem está prevalecendo naquele momento, de Marta ou de Jesus? Então Jesus começa a explicar a ela: Marta, Marta, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. A Maria está certa. Então se Maria está certa, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que mudar? Marta, entendeu? Porque Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Jesus não está desprezando o que Marta está fazendo. Jesus só está dizendo para Marta que para ele sentar e oferecer total atenção, se livrando de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, naquele momento é prioridade. Quando terminou, o que a gente faz? Aí então nós vamos comer, Marta. Maria levanta, vai te ajudar a servir, dá até para um de nós te dar uma ajudinha. Mas por que Marta está enfrentando isso? Porque Jesus é novidade para ela. Ela nunca recebeu Jesus na casa dela. Agora não, Zia, do meu tempo, nós fomos moleque aqui. Garoto, a gente pegava a bicicletinha e ia para o Rio da Mata ou para o Garrão. Tomar banho nos poços, que naquela época a água limpinha, muita água. Nós meninos tínhamos alguns cuidados especiais. O primeiro deles é: evite tomar banho num poço que não se conhece. Por quê? Porque você não sabe o que tem dentro d'água. Se choveu muito, mesmo no poço que nós conhecíamos, quando chegávamos, ninguém mergulhava. Sempre um ou dois dos meninos descia, ia pisando, dava uma mergulhadinha com os olhos abertos para ver se durante a tempestade, se durante a enchente ou aquela enxurrada que vinha, uma pedra, um toco não rolou. Então, antes de mergulhar de cabeça, descubra a profundidade. Na casa que eu morava, aqui, na Praça da Mantiqueira, ali, na esquina, nós tínhamos uma piscina. Nunca teve problema nenhum, porque nós construímos a piscina. Vendemos a casa para uma família da vila. Os rapazes beberam um pouco mais, o menino subiu no muro e pulou na piscina. Ela não tinha profundidade o suficiente, o queixo dele bateu no chão, ele ficou tetraplégico. Se você não sabe o que tem no fundo, vá devagar. Você precisa saber o preço, porque não é barato não, meu irmão. O que está em jogo é salvação. E eu não estou falando de meritocracia, porque a salvação é pela graça. Mas a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos. Então também não dá para andar com Jesus e ter qualquer tipo de vida. Marta está descobrindo isso. Então quem tem que mudar somos nós. E a igreja que está careta demais, certo? E a Bíblia que está ultrapassada demais, que está... Não, descobre se dá para pagar, cara. Deu para pagar? Tá certo. Não deu, não deu. Antes de tomar a decisão, vai devagar. Marta agora, ela está descobrindo isso. Jesus falou para ela: não vou tirar Maria daqui, porque o lugar de se estar agora, Marta, é aqui. Depois que nós resolvermos aqui, nós vamos para aí, porque esses são seus valores, esses são seus princípios, essa é a sua maneira de viver, e eu te respeito. Ela só não vai ser possível para o nível de relacionamentos que está querendo manter com Jesus. Até dá para manter com a igreja. Por isso que eu falo, igreja e Jesus são duas coisas diferentes. Este povo me busca com seus lábios, mas seu coração
está longe de mim. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, a Bíblia está. Mas sabe o que é importante? O importante é não ler. Porque ler é um preço muito caro para o crente. Então, ao invés de ler, eu preciso perguntar a você se a cor dessa camisa, se a estampa dessa camisa indica se é do Senhor ou não. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. Eu não sei nada se eu comprei uma camisa e estou desconfiado e eu colocar a mão no meu peito e falar, Senhor, eu consagro essa camisa ao Senhor. Eu não sei onde ela foi feita, eu não sei qual é a sua... Mas não, eu quero um guru, eu quero alguém que me seja um conselheiro espiritual. Por quê? Porque se aprofundar no conhecimento é um preço caro demais para algumas pessoas. Marta está vivendo isso, ela não sabe nada, então é perfeitamente aceitável que ela esteja atrapalhada. Quero fazer o melhor. Jesus disse, isso é o melhor para você, não é para mim. Senta e me escuta, depois a gente come. Mas Maria tem que mudar. Não tem que mudar. Quem tem que mudar é você, Marta. Ao invés de Maria levantar, você senta e depois a gente prossegue. Me parece que as coisas se ajustaram. Mas o capítulo 11, o verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Preste atenção, Lázaro adoeceu. Marta e Maria estão preocupadas. Eliezer estava orando aqui e eu estava lembrando dessa passagem. O que Marta e Maria estão fazendo é tentando resolver com aquilo que tem. Quando elas descobrem que o que tem não é suficiente para resolver, ela manda chamar Jesus. Eu expliquei para ele que eu estava preocupada com a comida e ele me explicou que a comida vinha depois, a comida era importante, mas ouvir era prioridade. Então nós ajustamos. Nosso relacionamento está indo bem. Lázaro ficou doente. Marta, então, manda chamar Jesus. Fala para Jesus, dá um pulinho aqui, que o nosso irmão está doente mesmo. Não é brincadeira não. Não é um resfriadinho, não é uma infecçãozinha, não é uma virose. É uma enfermidade que ela está evoluindo. Qual é o problema? O problema é que Jesus não veio. O problema é que Marta está notando que esse modelo de relacionamento é um modelo onde ela só oferece e não recebe. Quando foi para comer, Jesus foi. Quando Marta não entendeu direito e foi repreendida, provavelmente ela sentou para ouvir. Marta está descobrindo que ela está oferecendo muito para esse relacionamento. E não tem problema. O problema é quando a mão vai trocar. O problema é, sabe aquele pare e siga da estrada que está em obra? Chegou a hora, a minha vez de andar. Finalmente o siga virou para cá e o pare virou para lá. Um relacionamento legal. Então, cadê Jesus? Jesus não vem. Mas Marta nunca disse que recebeu Jesus na casa dela para fazer uma troca. Pelo menos não é isso no primeiro encontro. Se Marta estava com essa expectativa, essa era a expectativa dela. Ela manda chamar Jesus e Jesus não vem. E não vem para orar por Lázaro enquanto está doente. Não vem no velório do Lázaro. Não vem no enterro do Lázaro. Jesus disse para os discípulos, olha, a enfermidade do Lázaro, gente, não é para a morte. Tá certo? Fica tranquilo. É para que o meu nome seja por ela glorificado. Então tá bom. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã. Eu gosto dessa sequência. Ele amava a Marta. Olha bem. Lázaro, amigo. Maria era a mulher dos pés. Mas Marta era em cabeça. Amava a Marta. Porque Marta estava pronta para fazer, estava pronta para aprender, você está entendendo? Estava apta para enfrentar. Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. E o evangelista que ele vai se tornar. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Os discípulos estão tranquilos, porque Jesus disse que a enfermidade não era para, então Lázaro deve estar melhorando. Mas quem é que está na outra ponta dessa corda? A Marta. E Lázaro está melhorando? E Marta está olhando. Pensa Marta olhando Lázaro. Fique aí, Lázaro, segura na mão de Deus, mas não vai. Isso. Ele está vindo, mandei chamá-la. Ele está vindo lá, olha, já ele vira lá a esquina. Tá bom, Lázaro? Ele vem, amigo nosso, Lázaro.
Jesus, ele vem. Lázaro morreu. Verso 7. Depois disso ele diz o que os discípulos? Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e nós vamos lá. Note que era perigoso. O discípulo deve estar pensando: ei, não quer ir para curar o Lázaro, porque a chapa está quente, o Xandão está pendendo tudo. Verso 9. Jesus respondeu que não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vamos embora, o verso 10. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há isso aí. Verso, assim falou e depois disse o quê? Lázaro o quê? O nosso amigo, mas eu vou do sono. Olha os discípulos, o que falaram? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo, deve ter tomado assim um remedinho, né? E está dormindo. Olha o que Jesus falou no 13. Mas Jesus dizia isso da sua, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do, verso 14. Então Jesus disse o quê? Aí, rapaziada, o Lázaro morreu. Pensa a cara dos discípulos. Até Jesus mentindo. E era amigo dele e não foi, hein? Pensa o Judas pensando: é isso aí. Eu já decidi que eu vou trair. Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Mas se ele está dormindo, está seguro? Não, ele morreu. Mas eu vou lá. O discípulo tão apto para isso. Mas na outra ponta dessa corda está Marta. Jesus não apareceu na doença, no velório e no enterro. João capítulo 11, verso 39. Jesus vem chegando e Marta sai ao encontro dele. Lázaro está morto, Maria está sentada em casa e Marta sai correndo quando alguém diz: ele está chegando. O que ele vem aqui agora? Agora, quando eu estava precisando, não veio. Isso que é consideração? Isso que é relacionamento para ele? Eu conheço muita gente que faz isso. Marta sai correndo, aborda Jesus no caminho e ela é dura com ele. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus também não refrescou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, e Marta partiu para dentro, de voadora. Marta falou: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria ele vivo aqui agora. Jesus falou: vamos lá dar uma olhada no sepulcro. Chama Maria, porque Maria ainda continua sentada, aquela lerma. Marta corre lá e diz: Maria, Jesus falou para nós ir para o sepulcro. Marta disse assim para Jesus: Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai, ele... Marta está dizendo para Jesus: Senhor, olha só, o meu irmão morreu, a minha fé não. Meu irmão está no sepulcro, mas se o Senhor quiser ir lá em casa comer alguma coisa, dá para ir. Porque meu relacionamento com o Senhor está além das minhas perdas particulares. Nós construímos um relacionamento sério. Não é isso que eu queria, mas foi isso que aconteceu. Marta é alguém que construiu um relacionamento sólido, firme. Marta não tem a mínima noção de que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Na cabeça dela, a ressurreição cuja qual Jesus está falando é a ressurreição do último dia. Por quê? Porque Lázaro está em processo de decomposição. O cheiro de Lázaro não é bom mais. Quando chega no sepulcro, Jesus olha para Marta e diz: Marta, manda tirar a pedra. Não fala para Maria. Manda tirar a pedra, Marta. Manda remover a pedra. Sabe o que Marta diz? Senhor, não mexe com isso não. A partida de Lázaro não vai mudar nada no nosso relacionamento. É um preço alto que eu estou pagando, mas eu consigo pagar. Eu não estou com um relacionamento de menina com o Senhor. Não é um relacionamento que eu só vou te servir se eu tiver empregado, se eu tiver bem, se o meu casamento estiver legal. Não é uma brincadeirinha, não. Isso aqui não é um comportamento que eu tenho na frente dos membros da igreja. Mas se eu sair daqui, for viajar, for para uma praia, a forma que eu faço, o que eu bebo, o que eu falo e como eu me comporto, não é isso não, Jesus. Aqui o papo é reto, é sério. Não precisa mexer nisso. Jesus disse: Marta, manda tirar a pedra. Manda tirar a pedra. E Marta então diz: tire a pedra. Jesus diz: Lázaro, saia, vem para fora. Eu imagino Marta olhando aquela situação. Os discípulos estão tranquilos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar Lázaro. Eles sabem, Marta não. Pastor, por que os discípulos sabiam e Marta não? Porque eles tinham que saber. Eles caminhavam com Jesus e abandonaram suas vidas. Marta não. Se os discípulos começam a acreditar que Jesus não iria protegê-lo, que Jesus iria se esconder mediante a situação, isso daria problema. Já tinha gente querendo ir embora porque as coisas estavam ficando apertadas demais. Jesus avisa previamente: nós vamos lá, mas eu já estou avisando a vocês, o Lázaro morreu e eu vou lá despertá-lo. Então os discípulos já estão indo
sabendo que Lázaro está morto. Marta não. Marta leva o impacto. Marta manda abrir, Jesus chama Lázaro e vai para a casa deles. Quando Marta diz, não tire a pedra, Jesus, pode deixar do jeito que está, ela está dizendo, Senhor, dá para pagar. Eu consigo pagar essa conta. Meu relacionamento com o Senhor é forte o suficiente para aguentar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, e termino aqui. Se você acha que está pesado, se prepare. Tem tendência a ficar mais pesado. Se seu relacionamento com Jesus para sobreviver, ele não está preparado para enfrentar dificuldades, vem aí tempos mais desafiadores. É assim que funciona. Mas a história dessa família é fantástica. E me permita terminar com Lázaro, porque Lázaro voltou. Agora Marta já sabe como funciona. Marta agora não acusa Maria. Provavelmente quando Jesus chega, Lázaro está ressuscitado. É um momento de alegria. A casa deve estar cercada de pessoas que querem ver o homem que ressuscitou. Mas não há registro de que Maria está preparando comida. Não há registro de que Marta prepara alguma coisa. Porque assim que Jesus chegou, provavelmente, onde está Maria e Marta? Sentada, escutando. Porque agora Jesus não é mais novidade para Marta, nem para Maria. Agora, ela já sabe qual é o protocolo dele. O maior desafio hoje, meus irmãos, de pregar o Evangelho, é a vida dos crentes. Ela é o maior anti-evangelho, porque as pessoas não sabem o preço, ou se sabem, não podem. Às vezes não é que não querem, não, elas não podem pagar, ficou caro demais para ela. Quantas árvores do conhecimento do bem e do mal existia no paraíso, no jardim do Éden? Apenas uma. Era uma árvore. Mas não comer daquela árvore para Eva se tornou um preço caro demais. Ela não conseguiu. Pastor, ela queria comer? É lógico que não. Ela queria gostar do fruto? É lógico que não. Eva tinha vergonha de gostar do fruto daquela árvore. E é por isso que ela nunca disse para seu marido. Porque nós não falamos para os outros quando gostamos de coisas cujas quais nós nos envergonhamos. E por não poder dividir, ela não conseguiu pagar. E por não conseguir pagar, ela saiu do paraíso. Mas aquela família foi extraordinária. Porque agora, aqueles que queriam matar um vão precisar matar dois. Betânia agora se tornou um local de peregrinação. É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Betânia, a cidade do Lázaro. Porque a partir de agora as pessoas não querem matar Jesus, elas querem também matar o Lázaro. Porque o Lázaro atravessou a fronteira da vida, foi do outro lado. Lázaro sabe trazer notícias do que acontece do lado de lá. Lembra da novela? Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Lembra? Pois bem, meus irmãos, por que eu acho que essa palavra tem mais a ver comigo do que com você? Porque às vezes está tão pesado para mim. Às vezes fica tão pesado que eu acho que não vai dar para pagar, Pai. Eu não vou conseguir pagar esse preço. Eu não vou conseguir. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim. Eu tenho que me afastar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar de fazer. É isso. Mas é tão pesado para mim, Pai. Que eu não pensei que fosse viver com Jesus fosse tão pesado desse jeito. E eu posso dizer,
até aqui me ajudou o Senhor. Eu já estou há 6 meses, basicamente, caminhando, não é 4, um pouquinho, no ano da mudança, e nunca pensei que eu teria que ser tão agressivo comigo mesmo, porque quem tem que mudar não são as pessoas. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que parar de dizer que as pessoas é que precisam de mudança, e eu tenho que dizer quem precisa de mudar sou eu. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam na mesma situação. Então eu acredito que será um ano bem difícil, de mudanças radicais, de posturas, de pegar, de deixar, e que Deus nos fortaleça. Eu vou usar aqui 8 pontos rapidinho, certo? E vai ser rápido, se for bom ou se for ruim. É porque quando você escuta uma palavra, 8 pontos, se o primeiro for ruim, você já se arrependeu de ter vindo. Você fala, Senhor, são 8, certo? E vai ser um pior que o outro. Então eu dou garantia a você que vai ser rapidinho. Se for bom vai ser rápido, se for ruim também segura que vai ser rápido, tá certo? Mas nós vamos começar Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Esse texto começa com um indivíduo fazendo uma pergunta para quem? Com quem o salmista está conversando, né? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Será que ele está perguntando a seu pastor, a seu pai, a um amigo, alguém mais experiente? Com quem conversa o homem ao fazer essa pergunta? O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios? O salmista, na verdade, está conversando consigo mesmo, a olhar para a sua vida e ver quão grandes coisas Deus fez, o que Deus lhe permitiu viver até o presente momento. Ele ainda não está morrendo, não é nada disso. Ele não está fazendo uma reflexão num leito de morte, moribundo, não é nada disso. Ele está simplesmente olhando para a sua vida e conversando consigo mesmo. De que maneira eu vou agir e ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez por mim? Por que eu abro esse texto? Porque ele me pediu para estar aqui manhã e noite. Primeiro Silas me convidou e depois, né, ele falou, Cláudio, você tem como estar aqui manhã e noite? Eu falei, tranquilo. Eu vi a gratidão de seu filho, a querer agradecer pela vida de seu pai, mas eu vi a gratidão do aniversariante, de olhar e dizer o que eu vou dar, a olhar para a minha vida, certo? Ao conversar comigo mesmo, a fazer uma comunicação intrapessoal e dizer para mim, olha, ao viver tudo isso, como eu posso responder a Deus por todos os benefícios? Então nós vamos percorrer um caminho rapidinho para olharmos isso. Mas o salmista também responde a própria pergunta que fez a si: de que maneira eu vou ser grato a Deus? Então ele faz uma listinha bem rapidinha, dizendo, primeiro, eu vou aceitar o seu projeto de salvação, tomarei o cálice da salvação. Ele diz, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos agora na presença de todo o povo. Preste atenção, a olhar para si mesmo e descobrir de que forma ele recompensaria a Deus. A Deus não se recompensa com dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. A Deus não podemos recompensar com o nosso tempo, ele é o dono de todas as coisas. Mas ao nos posicionarmos diante de Deus com gratidão, reconhecendo aquilo que ele fez por nós, essa é o maior pagamento, a maior e melhor moeda de se pagar a Deus. Então ele diz, a primeira coisa que eu vou fazer, mediante a tudo que Deus tem feito por mim, é tomar o cálice da salvação, é entender o processo da salvação. Aqui
no Velho Testamento, mas para nós no Novo. É invocar o nome do Senhor, e para que todos saibam que tudo aquilo que eu falo é por Ele, para Ele, e sem Ele eu não faria nada. O salmista olha para tudo isso e ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Olha o que ele está dizendo: eu vou viver a minha vida na presença de Deus, sim, mas diante de todo o povo, e todo o povo saberá que Ele é o meu Deus, e que minha vida está pautada em fazer com que o nome dele seja glorificado e engrandecido. Olha a postura do salmista. E ele termina dizendo, verso 15, é lógico: preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele não está falando nada de morrer, não. Ele simplesmente está dizendo que alguém que é capaz de tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, certo? Pagar os votos na presença de todo o povo, é alguém que vive uma vida, né, que vai agradar a Deus. É isso. Quando Jesus chora no túmulo de Lázaro, por que ele está chorando no túmulo de Lázaro? Se ele vai ressuscitar Lázaro, me parece que ele não chora por causa de Lázaro, e sim por causa dos ambientes cujos quais pessoas vão estar, e ele não vai poder ressuscitá-las porque não aceitaram o seu processo ou projeto de salvação. Então eu quero seguir uma listinha agora rapidinho de coisas cujas quais ele é grato e nós somos gratos. E como é uma escola, né, um culto matinal de escola, eu também venho dessa, né, estrutura de escola, eu vou usar bastante texto bíblico, vou falar pouco. Se você quiser anotar, você anota, senão depois você pega a gravação, e à noite eu vou ser um pouco mais evangelista, mais divertido, essas coisas, tá certo? Então vamos lá, aqui, vamos começar aqui. A primeira coisa, que somos gratos, porque ele só é quem é porque existe. Entendeu? Vamos ser gratos pela existência, não apenas dele, mas pela nossa, pela oportunidade de existirmos, porque tudo começa deste princípio: existirmos. Então, olha só, somos gratos porque ele te criou, pastor Sal, certo? E vamos usar alguns textos, não estou fazendo nenhuma comparação, certo? Você vai comparar ele com Salomão, vou comparar, não estou comparando com ninguém. É o mesmo espírito que estava lá, está aqui. É só isso. Tem gente que está comparando com fulano, não estou comparando nada. Se você não sabe escutar, você pede informação a quem está do lado, tá certo? É isso aí. Porque o povo hoje não escuta o que nós falamos, escuta o que quer. Esse dia eu estava pregando num culto, falei: Eucana casou com Ana, com Penina. Um cara na primeira fila falou assim: pastor, Eucana também. O cara achou que eu estava falando de cachaça, um pinguço, tá certo? Então preste atenção, somos gratos pela oportunidade da existência. Vamos lá, Jeremias 1:5. Antes que te formaste no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Preste atenção, duas coisas que nós vemos aqui que são importantíssimas. Antes de formar no ventre eu já te conheci, certo? E antes que saísse da madre. É importante entendermos isso. Há dois momentos seus que Deus não divide com ninguém, nunca. Deus nunca dividiu com ninguém o dia que você chegou aqui. Nenhuma mãe foi capaz de saber o momento exato da fecundação. Não existe isso. Ela vai descobrir que está grávida semanas depois, dias depois, meses depois, certo? Mas ninguém, Deus não divide. O momento em que Ele colocou você no ventre, Ele não divide com ninguém. Mas Ele diz agora, antes que você saísse da madre. Agora Ele está falando da próxima fase, certo? Agora sim Ele está dizendo, o dia que você nasceu. Nós não nascemos de verdade, ou fomos formados de verdade no momento em que saímos da barriga. Não. Por que temos todo esse embate no que diz respeito a aborto? Porque para nós é assassinato. Não matarás, um dos 10 mandamentos. E o salmista, ele está dizendo isso e vai falar isso já. Mas o profeta Jeremias também escuta isso.
a madre, antes de sair da madre, antes de ser formado, certo? Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. O segundo texto para isso, Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo. Agora é o salmista dizendo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Eu acho isso fantástico. Elas foram escritas, sim, mas precisavam de decisões para que elas se concretizassem. Não é porque Deus te disse algo, ou disse algo a seu respeito, que isso necessariamente vai ter que se cumprir. Não. Nós estamos ouvindo uma palavra, está aqui, ó, Salmo 139, 16. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. O que a Bíblia está nos dizendo é que tem palavras, certo, que foram ditas, mas para que elas sejam, ou para que elas aconteçam, precisa de uma continuação, mais do que aquilo que Deus disse, uma postura nossa. E é isso. Eu quero abrir falando da existência de um homem, da nossa existência. Não é apenas a comemoração no aniversário de uma pessoa, mas é a inspiração da vida de uma pessoa para todos nós. É só isso. Então tudo parte a partir do momento que nós existimos, que nós chegamos neste mundo, fomos formados, e Deus não dá satisfação a ninguém do dia que chegamos. Talvez se tivéssemos na nossa cultura, né, a postura de comemorarmos o aniversário de 1 ano com 3 meses, talvez tivéssemos mais valor para a vida. Pense, se todas as vezes que uma criança fizesse 3 meses, então somaria aos 3 meses os 9 que esteve de gestação, e teríamos então, certo, uma festa de aniversário do 1º ano. Mas isso não faz parte. Mas para você entender o outro dia que Deus também não divide com ninguém, além do dia da sua chegada, é o dia da sua partida. O dia que você vai embora ninguém sabe, nem Deus. Por mais que um médico possa acertar o dia, por mais que ele possa acertar o período do dia, ele jamais será capaz de dar com precisão a hora, o minuto e o segundo que alguém vai embora, porque Deus não divide isso com ninguém. Então abrimos aqui com a gratidão. Somos gratos pelo pastor Silas existir, somos gratos pela nossa existência, mas isso ainda não é tudo, certo? Somos gratos também porque ele conseguiu descobrir a diferença entre o menino e o homem. Tem gente que acha que maturidade vem com a idade, e eu conheço gente que é bobo quando é novo e fica velho, continua bobo. Só um bobo com ruga. Conhece alguém assim? Precisa levantar a mão não, tá certo? Então nós vamos usar 2 textos, sabe? Porque é importante que as pessoas descubram isso. Isso faz parte da nossa vida, e é uma inspiração quando olhamos isso de uma forma tão latente na vida deles. Salmo 37, 25, olha só: fui moço, agora sou, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o... Isso, eu gosto disso. Primeiro porque é só uma parte da história. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Bom, aqui está falando só de idade, né? Fui moço, sou velho e estou olhando as coisas acontecer, tá certo? Então isso faz parte, a cronologia. Mas olha o texto que vem agora, e esse é pesado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, fala assim, ser homem, isso, acabei com as coisas de... Isso, eu sou grato por ele, é uma inspiração a respeito disso. Já teve o tempo de sua meninice? Lógico que teve, já foi jovem, muitos anos atrás, certo? Mas foi um dia, ele nem lembra mais, né? Ele está assim, certo? Mas olha só, certo? O que o texto está dizendo agora: quando eu era menino, eu já fui menino, mas hoje não sou mais. Eu já pensei como menino,
Eu já senti como menino e eu já agi como menino. Mas assim que eu cheguei a ser grande, eu acabei com as coisas de menino. Eu gosto disso. Você já entrou na rede social dele para ver o que os outros falam dele? Entra a qualquer hora. Vê lá os elogios. Vê lá os atributos. Vê lá. Porque menino não suportaria. Já teria cancelado. Não precisaria nem de lei para tirar do ar, não. Já arrancava, eu mesmo tiro. Porque tem hora que a gente que é amigo dá vontade de entrar lá e xingar um indivíduo de abençoado, filho de uma meretriz desviada. Não é verdade? Dá vontade da gente falar sim ou não. Mas eu gosto de ver a postura de homem. Não acabou o menino, não tem mais menino. Vamos avaliar as coisas. Vamos avaliar, como o Paulão estava citando aqui: é negócio, é igreja, é amizade, é filho, tá certo, tá errado. À noite eu vou mandar uma mensagem dessa, certo? Mas é importante, porque hoje nós estamos precisando de mais adultos, gente madura, certo? Hoje um mimimi danado, nada, você não pode falar nada. Hoje você chama a atenção de alguém, primeiro você pede desculpa, depois você leva um calmante, depois você paga um café e fala com muito cuidado, certo? Muito cuidado, né? É assim que funciona. Mas a postura dele, eu gosto disso, dessa coisa. Eu aprendi a ser homem, a diferença de um homem e de um menino, a diferença de uma mulher e de uma menina. É assim que funciona, certo? Tem gente que nem sabe. Lá na igreja esse dia mesmo chegou uma senhorinha. Eu acho que ela não avisaram ela a idade que ela tinha, porque ela foi com uma roupinha que parecia uma tchutchuca. Eu nem perguntei a idade, porque pelo que eu estava vendo, o CPF dela só tinha uns 3 números de tão velha que ela era. Eu não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Então eu sou grato, porque eu vejo, e tanto vejo porque eu pergunto, eu consulto, certo? Talvez eu seja um dos que mais consulte. Por quê? Porque eu vejo maturidade. O tempo de homem, certo? O tempo de criança, o tempo de menina ficou para trás. A vida está pedindo de você postura, posicionamento, firmeza. E preste atenção, e preste atenção aqui, querido. Nós não somos devotos de ninguém, porque devoto é só admirador. Ninguém é devoto de Jesus. Jesus não tem devoto, ele tem seguidor. Alguém que imita, que é capaz de fazer a mesma coisa, que é capaz de ir na mesma vibe. É assim que funciona. Então é importante nós entendermos, certo? E ele é uma inspiração, diz para nós: o tempo de menino, fala para quem está do seu lado assim: o tempo de menino acabou. É isso aí, diga assim: nós somos carioca. Se é para cair, nós cai atirando. É isso aí, entendeu? O bagulho é doido. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. Terceiro motivo de gratidão: sou grato por ter esposa e filho. Porque tem gente que vem nesse mundo, nem alguém para arrumar consegue. Chega sozinho e parte solitário. Aliás, vou dar uma dica: se você quer arrumar uma pessoa, pus solteiro, rapidinho, 4 dicas para quem está na pista. Isso aí, né? O aniversário do pastor Silas, mas é você que ganha o presente. Número 1, quer arrumar alguém, torne-se interessante. Porque antes de alguém casar contigo, se interessa por ti. Então como é que eu me torno interessante? Primeiro, seja bonito. Se você for bonito, não precisa fazer força, é só aparecer. Bota a cara na vitrine que os currículos chegam. Entendeu? Pastor, eu vim sem beleza. Sabemos disso, que algumas pessoas não vêm com esse atributo. Então vou tentar te ajudar, por isso que tem 4. Olha só. Pastor, não vim bonito. Então vamos para a segunda coisa que torna você interessante: postura. Tem gente que não é bonito, mas tem uma postura. Aí, tá certo? É isso aí. Ok? Então olha para mim rapidinho. Certo? Segundo, tenha
Postura. Você não é bonito, cara, mas pelo menos, certo? Nunca ande correndo. Quem corre é escravo. Gente decente pode estar com pressa, que vai orando. Senhor, reme o tempo. Sangue de Jesus tem poder. Estou atrasadinho, mas não corro. Postura, 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 postura. Vai sentar, sente direito. Vai ficar em pé, fica direito. Se a senhora dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora, tá ruim. Mulher tem mais atributo. Bota uma sandália de salto alto para levantar a traseira. Faz tô dando uma coisa. Postura, postura, para a senhora aparecer assim, tipo a égua do faraó. É ou não é verdade? Isso. É, na Bíblia isso é elogio. Eu estou fazendo um elogio bíblico, ok? Pastor, tá ruim para mim, porque além de não ter beleza, eu não tenho. Tá ficando difícil. Mas nós vamos ver se ajeita para você. Terceira coisa que te torna interessante: cultura, conhecimento, informação. Nossa, também. Você fica interessantíssimo quando você conversa sobre diversos assuntos. Com você uma cabeça pensante. Mulher ama homem inteligente. O homem não gosta muito de mulher inteligente, não. Elas são muito perigosas, sabe pensar, sabe viver sem nós. Não é verdade, o homem não gosta, não. É muito comum você ver um homem inteligente com uma mulher burra, mas você nunca vai ver uma mulher inteligente com homem burro. Mulher não gosta de homem cabeça de rolinhas. Não gosta. Vamos aqui que eu não estou falando nada disso. Eu abri um parede. Tem que ter cuidado para conseguir voltar. Você está aplaudindo porque você é casado, não é verdade? Pastor, olha só. Eu não tenho beleza, eu não tenho postura e eu não tenho cultura. Então, meu filho, vai arrumar dinheiro, porque também vai ficar muito interessante. Arruma um BMW, arruma um negócio legal que você vai ficar, tá certo? É assim que funciona. Então, preste atenção, nós vamos louvar a Deus. Somos gratos pela família, certo? Não apenas pelo casamento, porque pessoas sonham em ter filhos e não conseguem ter. Às vezes nós não valorizamos isso porque temos, mas é uma preciosidade. Nós vamos olhar isso em 2 versículos. O primeiro é Provérbios, e esse aqui é fantástico, 5:18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 43 ou 44 anos de casado, casou com 21, não é isso? Menino, eu vou falar igual ele é, eu vou me soltar. Né? Olha só que coisa fantástica. Esse texto, bendito seja o manancial. Não estou estabelecendo crítica nenhuma, não, por favor. Mas é muito legal nós olharmos por uma estrutura de um homem casado apenas uma vez. As pessoas se ofendem e dizem: mas pastor, se eu fiquei viúvo. Se você ficou viúvo, deu sorte que casou de novo. Porque já matou alguém, deveria ser considerado relacionamento de risco casar com você, não é? Você quer ver como é que o negócio é difícil? Me ajude aqui numa pesquisa de campo rapidinho. Levante a mão para mim todas as viúvas deste lugar. Todas as viúvas. Viúva, deixa eu começar a contar aqui rapidinho. Viúva, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Me ajude aí. Cadê? 6, 7, 8, 9, 10. Cadê aqui? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cadê? 19, não vou contar em cima não. 19, 20, cadê 21? Não, 21, só 21 tá bom. 21, quantas eu contei aqui? Nem contei o lado de cá. Quantas eu contei? Agora dá uma olhadinha, por gentileza, nessa pesquisa. Levante a mão, todos os viúvos. Faço questão de olhar a igreja inteira. Levanta a mão aí em cima, viúvo 1. Abaixa a mão logo, porque tem viúva já de olho em tu. 2 viúvo. Cadê? Faz assim se tem aí em cima. 2 viúvo, aqui, todo mundo aponta pro viúvo, abaixa a mão. Tá tão raro que o pessoal tá fazendo assim, ó. Se somar na igreja inteira, não tem uns 6. O que indica que casamento mata homem. Estatística ruim pra você que é solteiro, viu, menino? Mas eu acho isso extraordinário, certo? E eu quero louvar e quero que se repita na minha vida. Amém? É assim, não estou estabelecendo crítica não, mas eu estou dizendo o quão legal, o quão importante é olhar alguém que pode chegar até o fim com alguém que começou. Não terminou por desacordo, por nada, por morte, nada. Viver juntinho, pensa em morrer os dois juntos. Segurando na mão assim. Vai você, vai.
E o outro falando, não, vai você, vai. Vai, Romeu e Julieta, lembra? Shakespeare. E aí um foi, outro diz, nossa, eu vou depois, vai. Mas é extraordinário, certo? Então somos gratos a Deus pelo exemplo que vocês nos dão de casamento. E também, Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do fruto do ventre, o seu, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Eu gosto disso, que a Bíblia também está instruindo. Tenha filho velho demais não. Normalmente os pais ficam, velho vai ter filho, fica bobo. Filho para ser novo, para você usufruir. O menino pula em cima de nós, certo? Depois a gente vira vô. O que é vô? Vô é um burro que o filho amansou para o neto montar. É mais ou menos assim, não é? Mas somos gratos a Deus pelas filhas, pelo filho, pelos netos, pela nora, pelos genros. Amém? Nós olhamos, você viu a foto da família ali, o vídeo da família? Isso para nós é de suma importância, e nós somos gratos a Deus pela família de vocês, porque a família de vocês é uma família de influência nacional. Você sabe o peso de ser filho de quem é? Pode fazer nada. Sei que nas suas orações você já perguntou, Senhor, tem camarote aí em cima? Porque não é possível. A cobrança não pode fazer nada. Tá certo? Então observe, somos gratos por sua família, somos gratos por sua esposa, pelo seu casamento. Queremos declarar que vocês são casados para sempre, que a força que une vocês sempre será mais forte do que toda empregada para separar. Seus filhos são herança do Senhor, moradores dos céus. É verdade, isso aí. E que Deus te dê força, filho, força para fazer amor. Isso é bíblico, gente, bíblico. Olha só, olha aqui, outra coisa. Quando a gente fala fazer amor numa idade mais avançada, vai ler a Bíblia, que a Bíblia dá um show disso. O Abraão, 99 anos, mano, pegando a Sara com 89. Pensa o Abraão falando, tô indo aí, Sara. E Sara falando, vem devagar, meu velho, vem devagar. Então somos gratos, agradecemos a Deus por sua família, certo? Por sua esposa, pelos seus filhos. Posso ouvir um amém? Amém. 4, já está terminando já, certo? 4, somos gratos porque Deus te deu um nome. A coisa mais poderosa, principalmente que os mais velhos têm, é saber a importância de um nome. É ou não é? Hoje essa garotada está meio esquisita, não esquenta muito com o nome, mas na minha época o pessoal falava de fio de bigode. Para fazer um negócio, arranca o fio assim e dá para o outro, e o outro levava, lembra? Nome, tem um nome. Isso é preciosíssimo. E mais do que receber um nome, é o que você vai fazer com o nome que você recebeu. Gênesis capítulo 12, verso 2. Olha o que Deus diz a Abraão, finalzinho do verso 2: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. É isso. Somos gratos pelo nome que Ele te deu. E mais do que o nome que Ele te deu, o que você faz com o nome que Ele te deu. Entendeu? É muito importante se todos nós prezássemos por isso. Eu aprendi uma coisa com ele bem interessante. Uma vez ele estava numa batalha e eu vi que as coisas... E aí eu fui brincar com ele, ele falou assim, mas você não acha que você pode perder? E ele me disse o seguinte: se eu luto por aquilo que eu acredito, eu nunca perco. Eu acredito, estou lutando, certo? De qualquer forma, eu ganhei. E eu peguei uma lição, para mim, muito poderosa. Porque é um nome, certo? Um nome. Sabe o que é nome? É aquilo que Jó tinha. Sabe? O Jó. Quando Deus fala, e aí, Satanás? Beleza? Tá dando um rolezinho? Isso, tem lugar para ficar não, né? Sem congregação. Isso. Vamos embora. Já deu uma olhadinha no meu servo Jó. Sabe quem falou que Jó era íntegro, reto, que temia a ele, que se desviava do mal? O próprio nome. Somos gratos pelo nome.
Olha só, 2 Crônicas 9:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama, o nome do Salomão, ela veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis. Preste atenção. Quando você constrói um nome, inevitavelmente o seu nível muda, o ambiente que você frequenta muda, a influência cuja qual você estabelece muda. Então não tem como não ver este homem ao lado de presidentes, ao lado de governadores, de empresários, de pessoas ricas muitas vezes, mas de pessoas humildes em outras situações, porque faz parte da história. O nome que Deus deu a ele, certo? É um nome que se destaca, e é importante nós vermos isso, observarmos isso. Então nós somos gratos a Deus, agradecemos hoje. Deixa eu voltar aqui, certo? Primeiro pelo Senhor existir, depois por o Senhor descobrir o que é a diferença entre um homem e um menino, certo? Somos gratos a Deus por sua esposa, por sua casa, por sua família. Somos gratos a Deus por Deus ter te dado um nome, é isso, e um nome que tem se mantido de pé, e vocês sabem que tem, que se não tivesse, já teria caído. É assim que funciona. Mas mais do que um nome, somos gratos porque tu recebeste uma missão. Porque tem gente que tem nome, mas se recebe às vezes não quer ver, não gosta. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade ao cativo, certo? A restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto dessa palavra ungiu, e aqui eu quero aplicá-la hoje como autorização. O Espírito do Senhor me autorizou, é mais ou menos isso que nós vemos aqui. Somos gratos a Deus pela autorização e pelo reconhecimento da autorização. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. É importante você saber, certo? O que você foi autorizado para fazer. Por exemplo, eu fui autorizado a falar com humor. Tenta contar uma piadinha no culto, igual eu faço. Tenta fazer o que o Eliel veio fazer aqui. Tenta fazer o que ele faz, o que ele fala. Vai lá e fala, e me diz onde você vai ficar preso, que eu mando a oferta. Vai lá e fala, certo? A autorização, é isso. Eu gosto disso porque ele conseguiu enxergar que recebeu uma missão e sabe o que está fazendo. É só isso. Não tente fazer, descubra a sua unção, é isso. Descubra que se você veio, né, autorizado. Por quê? Se você não sabe sequer o que foi chamado para fazer, como você quer entender o que os outros estão fazendo? Até porque se você não faz nada, você é alguém que critica tudo. Porque fulano faz isso, que fulano faz aquilo, e tu faz o quê? Tu é tão ruim que tu não vai nem para o inferno. Tem um setor, certo, que não tem nem demônio para te dar atenção. Você nem merece. Você está rindo? Às vezes de você. Então reconhecimento de missão, é isso, é importante. Saber cujo qual nós somos gratos, porque vemos ele fazer coisa que às vezes você concorda, não concorda. Você gosta, você não gosta. Você acha certo, você não acha certo. E fala. Agora ninguém fala nada, porque você não foi chamado para fazer, certo? Às vezes ninguém vai te entender. E tem que entender, não tem que entender nada, que você tem que fazer o que Deus está mandando, e pronto. Se estão gostando, se não estão gostando, se estão... Para pensar. Eu gosto de Jesus porque Jesus não tinha problema com isso. Um jovenzinho falou com ele: Senhor, eu estou a fim de entrar no reino, eu faço o quê? Jesus falou: você conhece os mandamentozinhos lá do Moisés? Ele falou: isso eu conheço, eu faço desde pequenininho. Jesus falou: mas ainda te falta só uma coisa só. Para mim falta tanto. O menino, só falta uma coisa. Você vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. O menino falou: não gostei não. Jesus falou assim: ó, manda a lembrança, que eu vou ficar junto.
Jesus não baixou a régua dele. O cara estava entendendo, sim ou não? Ele foi comer na casa do Zaqueu, o pessoal concordou. Jesus perdeu a fome. Jesus falou, nem vou comer. O pessoal não entende. Que não entende, que se dane. Entendeu? Amanhã faz 2 dias que não entendeu. É isso. É importante nós olharmos para isso, saber e reconhecer a missão. Agora, essa aqui, eu acho que vale também você pensar nisso aqui. Somos gratos por o Senhor gozar de proteção, porque a chapa é quente. Ai de mim, que peregrino e Mesé, que habito em meio à tenda de Quedar, eu sou pela paz, mas quando falo de paz, eis que é a guerra. Está cheio de filisteu. Salmo 121, esse aqui eu vou inteiro para ficar fácil, são só 8 versículos. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do que fez o céu e a... Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo, guardará a tua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua, desde agora e para... Eu sou grato pela proteção, porque quando eu olho como Deus te protege, eu falo, Senhor, nossa, que já, se você analisar direitinho, já era para ter morrido. A verdade é essa, não é? Quando eu fiz aquela pergunta anterior, a pastora Lisete podia levantar a mão. Viúva. Para pensar, meu irmão. Não tem homem para proteger do jeito da proteção que você precisa. Não tem não, meu irmão. É só Deus. É Deus movendo os anjos, dando ordem aos anjos a seu respeito. É vendo 1000 cair ao lado, 10.000 à direita, mas se mantendo de pé, porque vara e o cajado é o que consola, é o que mantém. Então somos gratos pela proteção. E eu oro muitas vezes, não apenas para que Deus o continue, né, protegendo, mas que também estenda essa proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Porque não é só um ataque direto, não. São ataques indiretos, são filhos, são netos, saúde, esposa, certo? É uma série de coisas, negócios. Então somos gratos, agradecemos hoje pela É isso aí. Às vezes você entra na guerra e, meu irmão, porque Deus pensa, não deu para fazer estratégia de guerra, é Deus. Ninguém sabe guerrear igual Deus. Vamos para Jericó. Jericó fechada, chega Josué com a patotinha dele. Aí lá vem Josué para guerrear contra Jericó. Lembra disso? Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Aí Josué vai lá, dá quantas voltinhas? Vamos voltar aqui. Eles estão vindo, suba na muralha, aqueça o azeite, prepara as lanças, põe o fogo. Aí vai eles, 7 voltinhas e vai embora. Segundo dia, lá vem eles, sobe na muralha, esquenta o azeite, 7 voltinhas, vai embora. Terceiro dia, lá vem eles. Eles vêm mesmo? Pô, já tem 2 dias que não vem. Não, mas hoje vem, hoje é o terceiro. Então vamos embora. Aquece o azeite, taca fogo, pega a flecha, sobe todo mundo. 7 voltinhas, vai embora. Você sabe o que Deus está fazendo? Ele está minando o poder de resistência de Jericó. 5º dia, sobe aí, só você. Os quentes não, esquenta não, só morna. Taca fogo não, só faísca. No 7º, ninguém esperava mais. E não vem não. Vamos ficar aqui bebendo um negócio. Você está rindo, mas é sério. Olha só. Nosso Deus é Deus que sabe guerrear. Ele é o Todo-Poderoso. Muitas vezes temos amigos, sim, pontes de apoio, homens de oração, mas tem hora que o bicho pega e vai todo mundo embora. Se Jesus ficou sozinho, não é? Sozinho, por que nós não vamos ficar? Mas quando todo mundo for embora, tem alguém que não vai. É aquele anjo que está lá na fornalha, certo? É aquele anjo que é enviado para a batalha contra Senaqueribe, ok? Então nós agradecemos a Deus, porque ao olhar a proteção que é liberada sobre ti, nós sabemos que ela existe. Essa é a grande verdade. E para terminar, vou terminar com um texto de Gerson.
que quase atrapalhou minha mensagem, a citar Caleb. É porque se é para terminar com idade, termino como Caleb. É o ponto 8. 14:10. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos. Eu acho que é pouca idade para tanta história. Eu acho que pastor Silas tem um pouco mais de 66, mas não vou discutir isso, certo? Está acabado assim porque ficou perto da praia. Marizia, acabou. Mas eu quero agradecer também por este vigor, por essa força, por essa inspiração que tem sido para todos nós. O que eu mais lamento é que grande parte das coisas e das virtudes e qualidades, elas só serão vistas no âmbito maior depois da partida. Porque aí as pessoas vão dizer, se tivesse aqui, não seria assim. Se tivesse aqui, teria lutado para isso. Então eu quero fechar a minha palavra dizendo que o Senhor esteja sempre apoiado na palavra de Deus, sempre protegido pelos anjos e sempre coberto de orações. Que Deus abençoe, longa, certa vida para Silas Lima Malafaia.